Gente, 14 horas, vamos dar início à nossa aula de número 2. Antes, eu só queria que vocês sinalizassem com um joinha se o áudio tá bom, se está todo mundo conseguindo escutar bem, por favor. Boa, Daniel. Excelente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos critérios de avaliação que mais deu problema ao longo do PNTP 2025, que é justamente o critério de atualidade das informações. Quando a gente fala de atualidade, a imensa maioria dos itens que são analisados ali durante o PNTP, com base ali na lei de acesso à informação, na lei de transparência, na própria lei de responsabilidade fiscal, um dos itens, um dos pontos que mais dão problema é em relação à atualidade, tá? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão da atualidade das informações, além de informações que têm essa questão da atualidade mais difícil no dia a dia, tá? Que é isso que a gente quer trazer. Quero trazer para vocês situações práticas do dia a dia, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma média, se possível, vocês podem colocar aí no chat qual que é a função, qual que é a atividade de vocês dentro da entidade, só para eu entender se tem mais gente das controladorias, se tem mais analistas, se tem mais gente de secretaria de administração, gabinete, enfim, tá? Então, só para a gente resumir aqui, as aulas semanais de transparência pública acontecem todas as quartas-feiras, sempre às 14 horas, tá? E o objetivo aqui é a gente focar na segurança, na organização e na tranquilidade no que tange transparência pública dentro da entidade em que vocês atuam, tá? Então, a gente vai sempre alternar entre conteúdos estratégicos e técnicos. Hoje, no caso, é um conteúdo mais técnico, de quem está realmente acompanhando o dia a dia das informações que são publicadas ali no portal da transparência, tá? Na próxima semana, vou aproveitar para deixar o convite logo, a gente vai abordar um tema mais estratégico, ou seja, a gente vai falar na próxima semana sobre transparência como responsabilidade da alta gestão, tá? Eu estou acompanhando aqui o que vocês estão mandando e, realmente, hoje a gente tem pessoas participando conosco que a maioria hoje são de cargos mais técnicos, mas como a gente conversou na semana passada, é importante que os cargos políticos, prefeito, presidente de Câmara, secretário de administração, chefe de gabinete, diretor da Câmara, tenham participação também em relação aos processos relacionados à transparência pública, tá? Então, a gente vai abordar esse tema aqui na próxima semana. Transparência como responsabilidade da alta gestão, o papel do prefeito, do presidente da Câmara e dos secretários. Então, falando um pouquinho aqui sobre a CR2, a gente está desde 2011 trabalhando exclusivamente com transparência pública. Hoje, a nossa empresa atua em 22 estados diferentes, atendemos a 345 clientes simultaneamente, prefeituras, câmaras, Instituto de Previdência, Secretarias de Educação, Defensoria, enfim. E ao longo dos 4 anos de existência do PNTP, nós conquistamos 412 selos diamante juntamente com os nossos clientes, tá? Hoje nós temos uma equipe de 57 especialistas e a nossa principal proposta de valor é cuidar de tudo para garantir uma gestão 100% transparente. Por que que eu estou falando sobre esses dados, pessoal? Para que vocês tenham uma segurança de que tudo que vai ser conversado aqui hoje, porque apesar do nome ser aula, mas a ideia aqui é que a gente troque informações, que a gente troque ideia mesmo. Então, eu vou trazer o tema, vou abordar vários pontos desse tema, e ao final, a gente sempre abre ali 10, 15, 20 minutos, enfim, até responder ali as dúvidas de todo mundo, mas o objetivo é realmente a gente ter essa troca no final, tá? Então, é para que vocês tenham uma segurança de que tudo que vai ser abordado aqui hoje,
a gente vive no dia a dia na prática. Desde câmaras de municípios com 1.000 habitantes até prefeituras de capitais, como é o caso de Macapá. Tá? Então, vamos lá. Por que a atualidade hoje, a gente considera aqui dentro da CR2 como, se não o principal, mas um dos principais riscos em relação às fiscalizações? Porque, pessoal, a maioria das informações, quando chega o momento da avaliação, elas estão publicadas, certo? Então, o que acontece muito, que a gente vê na prática no dia a dia? Quando vai iniciar o período da avaliação, existe uma força-tarefa, todo mundo se reúne, tem que publicar isso, publicar aquilo, todo mundo ali se reúne, faz as publicações, e daqui a pouco, meio que vai ficando sempre para depois. Então, isso ocasiona o quê? A avaliação do PNTP, ela ocorre durante cerca de 5, 6, às vezes 7 meses. Esse ano, por exemplo, a matriz, a cartilha de avaliação, que são divulgadas sempre no início de cada ciclo, ela já tem data para ser divulgada. Tá? A gente ainda não vai falar sobre essa data, porque ainda não está confirmada realmente que vai ser nessa data. Mas eu garanto para vocês que vai ser no mês de março, tá? E com isso, vai ser bem mais antecipado do que foi em 2025, por exemplo. Tem um ponto positivo nisso, obviamente, que é o quê? Vai haver um tempo maior para entender o que vai ser necessário publicar, e vai haver um tempo maior em relação à autoavaliação, que é feita pelas controladorias, mas, em contrapartida, aumenta ainda mais o risco da questão da atualidade. Porque uma informação que você publica em março, abril, chegou em abril, maio, ela já está desatualizada, dependendo do tipo de informação. Então, 2026 vai ser um ano que a atualidade, novamente, vai ser uma pedra no sapato das entidades, tá? Novamente, principalmente informações que necessitam de atualização mais constante, tá? Então, hoje, o que a gente identifica quando chega o momento da avaliação? Informações atrasadas, informações desatualizadas, informações que foram publicadas ali fora do prazo legal. E você pode até ter como avaliação positiva esse item no critério disponibilidade, no critério série histórica. Só que o critério atualidade, ele compõe 30% da pontuação desse item. Então, automaticamente, quando você tem essa informação desatualizada, você já perde 30% do valor percentual daquela informação. Tá? Falando um pouquinho aqui ainda sobre o PNTP 2025, que é a última avaliação que a gente tem material para analisar, aqui eu ilustrei um pouco do que eu falei anteriormente, de que a dimensão atualidade, ela tem 30% do percentual de cada item avaliado. Então, não adianta ter informação publicada de maneira correta se ela não está sendo atualizada com a frequência adequada. E isso resulta no quê, pessoal? Tem muito a ver com a realidade atual da gestão. Então, as entidades que têm problema em manter informações atualizadas, isso é só o final do processo. Mas o que está ocorrendo dentro desse fluxo de informações para que não se consiga manter uma constância dessas publicações? O que está ocorrendo? É porque não tem uma pessoa responsável? É porque não tem ninguém de dentro desse setor específico por atualizar essas informações? É porque a informação depende de outro setor disponibilizar a informação para que ela seja publicada? Então, geralmente, a falta da atualidade dessa informação, ela vem de processos internos que vão resultar nessa falta de atualização, tá? E o PNTP avalia o quê?
se o cidadão encontra ou não essa informação como ela está hoje, como ela está atualizada, não como estava meses atrás. Então, eu vou até usar um exemplo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, que é o exemplo relacionado às informações de receitas e despesas, que é uma informação que, pela lei da transparência, ela tem que ser atualizada em tempo real. Entende-se por tempo real, prazo de até 48 horas da última publicação. Apesar de no PNTP agora em 2025 ter sido avaliado até 30 dias da data atual para trás, mesmo assim, ainda foi um dos critérios que mais fez com que entidades perdessem selo. E eu falo isso até de clientes nossos, tá? Nós tivemos 7 clientes que perderam selo, que ficaram com classificação elevada por conta de atualização de sistema contábil. E não é porque a informação não existia. Ela estava lá internamente, né? Existiam as notas pagas, existia o extrato bancário, só o que faltava? A contabilidade ter um processo de ter essas informações lançadas em tempo real. Qual que é a cultura dessas entidades? Reúne durante o mês todo, chega a um determinado momento do mês, faz uma força-tarefa, pega todo mundo, se concentra no sistema para fazer o lançamento dessas informações. E aí, quando uma pessoa dessas entra de férias, quando fica afastado por motivo de doença, o que acontece? Atraso de publicação de informação. E isso, a gente até brinca internamente aqui, de que, pô, uma informação prejudica o trabalho de toda a entidade, porque a entidade deixou de receber um selo ouro, um selo diamante, por conta de uma informação que deixou de ser publicada. Então, a gente vai trazer exemplos desse tipo de informação, que são informações essenciais, que informações desatualizadas resultam na perda do selo de transparência, tá? E aqui eu até trouxe, listando o que eu acabei de falar para vocês, os erros mais comuns que a gente vê. Publica uma vez e nunca mais se revisa. Então, isso acontece muito com informações que têm uma publicação mais espaçada. Então, publicações de RGF, REL, balanços anuais, LOA, LDO, tem que ter muita atenção com essas informações agora, início de ano, gente. Porque são informações, são critérios essenciais que vão ser avaliados, e o não atendimento de qualquer um desses automaticamente resulta na perda do selo. Além deles comporem também um percentual muito alto, tá? Eles têm um impacto muito grande no percentual final de avaliação, tá? Outra coisa que a gente vê muito, o sistema puxa automático, então tá certo. Pessoal, não existe sistema que trabalhe sem alimentação de informação. Essa ilusão de que o sistema é automático, qualquer sistema vai depender de você alimentar ele com informações. Não existe nenhum tipo de sistema que automaticamente vai pegar uma informação e vai lançar. Óbvio, o sistema ele é todo integrado. Então, por exemplo, se você faz um processo licitatório para fazer uma contratação, automaticamente ele já vai gerar nota de empenho ali por dentro, depois você já consegue ir lançando o empenho, liquidação, pagamento, isso aí tudo bem. Mas se você não atualizar essas informações frequentemente, não tem sistema que vá conseguir fazer isso de forma automática, tá? Outra questão que a gente vê muito é o depois a gente atualiza. Essa aqui a gente vê com muita frequência. Porque o que acontece? Tenho certeza que todo mundo que está aqui tem acúmulo de função. Eu digo acúmulo de função no sentido de tem sempre uma prioridade. Está executando uma prioridade, chega outra prioridade. Está executando duas ao mesmo tempo, chega mais uma. Então é natural isso, gente. Só que se a gente ficar deixando transparência como item que não é prioridade dentro da gestão, aí o reflexo final, a nota, os problemas relacionados à transparência, eles vão vindo da mesma forma como a transparência é tratada.
Se ela não é colocada como prioridade, automaticamente não vai se chegar no resultado ideal. Então, principalmente setores que têm uma demanda muito grande, setor de licitações, setor contábil, são setores que têm muito esse problema de daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco a gente lança, daqui a pouco a gente atualiza, tá? E por último, o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. A gente ajusta quando a fiscalização começa. Isso aqui, o que vai resultar? Acúmulo de informações de um determinado período, que é o que a gente vê na prática. Acho que todo mundo aqui, quando fez a inscrição na aula, foi convidado ali a solicitar uma consultoria gratuita, a solicitar um diagnóstico gratuito, e é impressionante. Todos os diagnósticos que a gente faz agora nesse período de final de ano, início de ano, de transição, como que a gente vê informações que foram publicadas atualizadas até outubro, novembro, e depois ficou ali. Aí só vai ser atualizada de novo, abril, maio, quando for começar a nova avaliação. E aí, se quando a gente mantém atualizado no dia a dia já é difícil, imagina quando você pega informações retroativas de 2, 3, 4, 5, 6 meses atrás. Então, gera um volume muito grande que não haveria necessidade se já fizesse parte da cultura ali de cada um dos setores, tá? E aí, quando a gente pega a legislação sobre o que a lei exige realmente sobre prazos, a gente tem alguns prazos diferentes de atualização, tá? Então, a gente tem informações que são divulgação tempestiva, como, por exemplo, processos licitatórios. A partir do momento que esse processo ele é criado, que é lançado o edital, você tem, hoje, não é só o portal da transparência, você tem o Portal Nacional de Compras Públicas, você tem uma série ali de diário oficial, vários instrumentos ali para você fazer a divulgação desse edital, inclusive o portal da transparência, tá? Então, o processo licitatório é um bom exemplo de divulgação tempestiva, tá? A atualização contínua, a gente fala muito de informações mensais, como, por exemplo, uma folha de pagamento, informações relacionadas, às vezes, a diárias, informações que são mais mensais, bimestrais, quadrimestrais, tá? E quando a gente fala de tempo real, a gente está falando basicamente de receitas e despesas, que é são os dois únicos critérios hoje que tem essa nomenclatura de publicação em tempo real, tá? Que é entendido ali como 48 horas. E aqui eu fiz uma listagem, pessoal, sobre o que a gente vê na prática, no dia a dia, que são os itens que mais dão problema relacionado à atualidade dentro do portal da transparência, tá? Então, receitas e despesas, licitações, contratos e aditivos, folha de pagamento, convênios e transferências voluntárias e relatórios fiscais, tá? A gente vai ver cada um deles e eu quero pedir um favor para vocês. Anotem qualquer tipo de dúvida que for surgindo ao longo dessa nossa chamada, que a gente vai abrir um tempo no final para esclarecer todas essas dúvidas, tá, gente? Eu não vou ficar abrindo aqui durante a aula, senão a gente acaba atrasando muito, mas eu sei que vão surgir aqui dúvidas, principalmente nessa parte que é mais técnica. Peço para vocês anotarem que ao final eu vou abrir ali para a gente poder trocar uma ideia, tá? Então vamos falar um pouquinho de receitas e despesas. Novamente, eu até citei o exemplo aqui de alguns clientes nossos em relação à questão da falta de atualização frequente, certo? E que, apesar de ter sido avaliado agora em 2025 com um espaço de 30 dias para ser considerado atualizada essa informação, mesmo assim ainda foi um dos itens que mais deu problema, principalmente em Câmara Municipal, tá? Câmara, como não tem uma movimentação diária frequente, geralmente recebe o recurso da prefeitura, ali em 10, 15 dias paga tudo e depois fica sem movimento. Ainda existe essa cultura muito forte de junta tudo, uma vez por mês o contador pega e vai e lança no sistema. Então, aí teve cliente nosso que estava com 33 dias da última atualização e que perdeu o selo por conta disso.
Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de receitas e despesas em relação à atualização frequente, tá? Outro ponto aqui que eu queria trazer é em relação a dados incompletos, tá? Esse foi um problema que a gente viu muito também em 2025. O que significa esses dados incompletos? Se vocês pegarem a matriz de avaliação, vocês vão observar que o lançamento de despesa, por exemplo, de empenho, ele tem uma série de critérios que você precisa informar. Então, você tem que informar a data, você tem que informar o valor, você tem que informar o favorecido. E um desses critérios é o processo licitatório que originou aquela despesa. E esse item do processo licitatório que originou aquela despesa, tiveram tribunais que deixaram passar, outros não. Tá? Mas se você pegar a matriz e for analisar a matriz, existe lá. Procedimento licitatório que originou a despesa. Então, peguem o sistema contábil de vocês e verifiquem, pessoal, se o sistema contábil de vocês tem esse campo ali dentro do empenho. Porque se não tiver, é preciso fazer esse ajuste. Tá? Foi um ponto que a gente identificou bastante também. Entrando um pouquinho aqui na questão da licitação. Licitação, a publicação do edital, ela quase sempre é feita. O grande problema dos processos licitatórios hoje é a publicação do restante das documentações desse processo. Então, o edital está publicado, foi feito pregão, foi feita a concorrência, enfim. E simplesmente chega daqui a 2, 3 meses, só continua realmente o edital publicado lá. Eu trago muito exemplos práticos nossos, porque a gente acaba trabalhando com entidades de todos os tipos. Tanto municípios pequenos, municípios grandes, municípios mais organizados, municípios menos organizados. E é impressionante como, se a gente não cobra, o edital fica publicado lá até sem atualização de informações. Então, publicação de ato, homologação, parecer jurídico, parecer do controle interno, todas são informações que, na hora da avaliação do PNTP, óbvio, o avaliador do PNTP, gente, dificilmente ele vai pegar todas as licitações de vocês, abrir uma por uma para conferir. Mas o que a gente vê muito na prática é, pelo menos as 5 últimas, as 10 últimas licitações, todas elas estão abertas para verificar o restante do andamento desse processo. Então, é importante que esse acompanhamento seja feito e, obviamente, junto com uma pessoa de dentro do setor de licitações. Até para saber se realmente aquele processo foi dado andamento, se de repente foi uma licitação que foi deserta, se deu algum tipo de problema na hora de formalizar o contrato. Então, é necessário fazer esse acompanhamento para não deixar faltar a publicação dos documentos referentes ao andamento do processo licitatório. Tá? Ainda dentro de licitações, falando aqui da questão dos contratos. Um outro ponto que a gente observa muito no dia a dia é a falta de atualização de aditivos, tá? O primeiro contrato, geralmente, a gente vê pouco erro na publicação desses contratos. Se a gente trouxer hoje, o maior problema dos contratos, ele está muito relacionado à ordem cronológica de pagamento. Tá? Agora, quando a gente pega contratos mais antigos, é muito raro a gente ver contratos aditivados sendo publicados, gente. Ou quando é publicado, ele é publicado, mas não é vinculado ao contrato de origem. Então, esse é um ponto que é necessário ter uma atenção redobrada, principalmente porque agora a gente está entrando em um segundo ano de gestão, né? Se a gente pega o período eleitoral de 2024, 2025, primeiro ano, então dificilmente tem aditivo, mas agora que a gente está entrando em 2026, tenho certeza que dentro da entidade de vocês vão ter muitos contratos que estão sendo aditivados, na verdade, né? Agora ao longo do mês de janeiro, fevereiro, março. Então é bem importante que se tenha essa atenção para foi aditivado o contrato,
anexar esse aditivo e vincular esse aditivo, aí vai variar muito de um sistema para o outro, né? Mas sempre fazer algum tipo de vínculo, algum tipo de link com o contrato que deu origem àquele aditivo. Certinho? Chegando na folha de pagamento, que foi um dos itens que eu citei ali no início, eu quero trazer aqui um ponto que quem trabalha em prefeitura sabe muito bem, que é a questão política. Então, hoje, um dos maiores problemas quando a gente fala de folha de pagamento, ele está muito relacionado à questão política, gente. A gente já teve clientes nossos, inclusive, que não, pessoal, tira a folha do portal que está dando problema por causa disso, por causa de oposição, por causa de não sei o quê. Então, tem que ter muito cuidado, gente, com questão de folha de pagamento, tá? O que a gente vê muito? Servidor exonerado que acaba não saindo da folha, valores que estão constando na folha, que são diferentes do que está sendo pago na realidade, por conta de algum tipo de reajuste anual que é feito de salário. E a falta de atualização mensal. Tá? Por lei, a folha de pagamento ela precisa ser publicada até o dia 10 do mês subsequente. Então, hoje a gente está em 14 de janeiro. Então, obrigatoriamente, a folha de dezembro, 13º, já tem que estar publicado no portal de vocês. Mas essa questão da atualização da folha, ela está muito relacionada à parte política que eu estou falando, tá, gente? Ela está muito relacionada a esse tipo de situação. Servidores exonerados que ainda estão listados na folha, valor que não está batendo com o que está sendo pago realmente na realidade, por conta de valores antigos de salário base. Então, por existir essa questão política muito forte relacionada à folha de pagamento, tem que ter uma atenção redobrada realmente, tá? Mais um ponto aqui, que são itens essenciais no momento da avaliação do PNTP, geram perda de selo e que ainda existe uma confusão muito grande em relação à atualização dessas informações, que são os relatórios fiscais, principalmente falando de RGF. Acredito que deva ter gente aqui de municípios menores, municípios maiores. Tem município que faz quadrimestral, tem município que faz semestral. E por ser uma informação que não é atualizada tão frequentemente, ainda existe muita confusão sobre o prazo legal. Então, qual que é o meu prazo final para publicar, por exemplo, o RGF do primeiro quadrimestre? No momento da avaliação, como que o PNTP, como que o auditor lá do tribunal, como que o auditor da Tricom vai avaliar essa informação? Então, vamos lá, gente. Tanto por lei quanto na avaliação do PNTP, você tem até 30 dias após o encerramento para poder publicar, tá? Porém, o que às vezes os contadores não entendem é que a prestação de contas para o tribunal é uma coisa, transparência é outra. Então, a gente tem muito questionamento de contador, mas aqui o tribunal só dá até 60 dias, que dá... Tudo bem, existem tribunais que têm instrução normativa que dão um prazo maior realmente para que isso seja protocolado no Tribunal de Contas. Mas quando a gente fala de transparência, é diferente. Tá? Então, conversem com os contadores de vocês, verifiquem como que é no estado de vocês, porque isso varia muito de um estado para o outro. Mas, para efeito da avaliação do PNTP, vai ser sempre considerado aqui o prazo de 30 dias após o encerramento do exercício. Quando a gente fala de RGF, vai variar, né, quadrimestre ou semestre. Quando a gente fala do réu, é bimestral. Então, por exemplo, até o dia 1º de fevereiro, já tem que estar publicado o réu do 6º bimestre de 2025. Passou disso, pode haver problemas. Óbvio, não vai começar agora o PNTP. Mas lembrem que o PNTP ele é um instrumento de avaliação. Os órgãos fiscalizadores são outros. Ministério Público, Tribunal de Contas.
Então, eu gosto de trazer essa situação da contabilidade, porque o contador ainda, até pelo dia a dia, né, existe muito o contato do contador geralmente muito mais direto com o que é exigido no Tribunal de Contas. Então, tem uma certa confusão em relação a essa distinção. Tá? E os próprios balanços anuais. O balanço ele tem um prazo diferente. Tá? Então, quando a gente fala de balanço anual, o prazo vai até março do ano subsequente. Então, a partir de 1º de abril, aí sim tem que estar publicado o balanço, a prestação de contas anual. Tá? E aqui eu quero trazer um outro ponto importante, pessoal, para que a gente faça uma reflexão. Que a atualidade, quando a gente fala de atualidade, a gente fala muito sobre clareza também. O que eu quero dizer com isso aqui para exemplificar melhor? Que a informação, quando ela é publicada, toda informação que você publica no seu portal, eu não vou dizer que é obrigatório, tá? Mas você acaba sendo muito mais transparente quando você informa a data de publicação daquela informação. Então, tem sistemas que têm esse tipo de data. Então, por exemplo, se eu chego e publico o meu réu do sexto bimestre de 2025 hoje, ele vai marcar direitinho lá a data, a hora certinha que foi publicado, entendeu? E tem outros sistemas que não. Então, a gente deixa como uma recomendação de uma boa prática, né? De ter a data visível, a data de publicação visível ali, né? Ser uma informação de fácil compreensão e de estar coerente com outros dados do portal. O que eu quero dizer estar coerente com outros dados do portal? Trazendo o exemplo, por exemplo, dos contratos aditivos. Hoje a gente vê muito sistema, muito site, que o aditivo é publicado agora, na data dele, por exemplo, sei lá, fiz um aditivo agora com a data de 2 de janeiro de 2026. E por ele não estar vinculado com o primeiro contrato, você não consegue achar esse contrato, é muito difícil. Então, são boas práticas que a gente traz e que vão trazer um entendimento maior, tanto para o cidadão, que no final das contas é para quem é o principal interessado em tudo isso, né? Mas também para os órgãos fiscalizadores. Tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades. Então, até trouxe uma pergunta aqui para provocar um pouquinho, que é: quem deve cuidar dos prazos? Por quê, gente? Novamente, a gente conversou sobre isso na semana passada um pouquinho, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. O responsável por esses prazos, a responsabilidade sobre esses prazos, não é somente da controladoria, certo? Novamente, o controlador, por ele ser o ponto focal ali de contato com os tribunais, com os órgãos, é obviamente esperado e desejado que ele participe desse processo. Mas quem vai conseguir criar, quem vai conseguir disponibilizar essas informações para publicação não é a controladoria, gente. A controladoria não vai ter acesso a uma informação da saúde, a uma informação da educação, a uma informação de obras. Então, é muito importante que cada setor seja responsável pela sua informação. Que cada setor tenha pelo menos uma pessoa ali de dentro que seja encarregada, que seja nomeada, que fique responsável, que entenda o que ela precisa fazer, de preferência que receba um treinamento, para que ela saiba qual informação que ela tem que disponibilizar, o critério técnico dessa informação, os prazos para manter essa informação atualizada, porque deixar tudo na mão de uma única pessoa não dá certo, gente. Porque a informação, não existe uma pessoa dentro da prefeitura que vá conseguir criar todas essas informações. Tá? É importante, sim, que exista uma pessoa que faça essa revisão, que faça esse acompanhamento, mas cada setor precisa ter um responsável ali por esses prazos, por disponibilizar essas informações, tá? E fica aqui uma reflexão de que o portal,
ele é um espelho da organização interna de cada entidade. O que está publicado no portal é sempre final de um processo, sempre. Então, para você ter o empenho atualizado, é preciso ter todo um fluxo de informação para que essa nota seja empenhada, liquidada, paga, que esses lançamentos entrem ali no sistema. Então, sempre que a gente vê informações desatualizadas, é apenas o reflexo de uma falha de processo interno que está acontecendo dentro dessa entidade. Até deixei uma frase aqui que, onde não há fluxo, há risco. Então, se não existe um fluxo de informações organizado, provavelmente isso vai resultar em problema lá na ponta. E essa reflexão que eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui. Que quando a gente olha só o portal, a gente acha que o problema é a falta de publicação. Mas muitas das vezes, a falta dessa informação lá dentro do portal, ela é só o resultado. Porque o portal não se atualiza sozinho. Se a informação não estiver disponível para ser publicada e não tiver uma pessoa para publicar essa informação, ele não vai se atualizar sozinho. Nenhum sistema substitui gestão, organização, fluxo, cronograma de informação. E a falta de cobrança interna vai gerar atrasos de informações externas, que é justamente o que vai refletir lá na frente dentro do portal da transparência, tá? Então fica aqui para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso e fazer uma análise própria de como que esse fluxo está rodando dentro da entidade de vocês, tá? E para que a gente consiga melhorar esses processos, para que essas informações estejam disponíveis dentro dos prazos, da maneira correta, é muito importante, novamente, a participação dos gestores nisso. Porque, no final das contas, o maior interessado em tudo isso é o prefeito, é o presidente da Câmara. Porque quando existe um problema que a entidade é notificada, quem tem que responder é o prefeito, é o presidente da Câmara. Assim como, quando uma gestão é premiada, quem vai receber o prêmio? É o próprio prefeito, é o próprio presidente da Câmara, tá? Então, a partir do momento que o gestor, que o cargo político ali, que o ordenador de despesas enxerga a transparência no sentido de proteção, muito provavelmente ele vai evitar dor de cabeça com notificação, com multa, bloqueio de repasse, problema em relação à prestação de contas anual, até mesmo ataque político de oposição, tá? E, pessoal, é isso. A gente vai já abrir aqui para pedir para vocês fazerem a anotação aí para a gente poder esclarecer todos os tipos de dúvida, tá? Novamente, estou trazendo aqui para vocês o convite para consultoria pontual gratuita, tá? Essa consultoria, a ideia é de, numa videochamada ali de 1 hora, 1 hora e meia, poder entender a situação de vocês e ajudar vocês a estruturar esses fluxos internos, tá? Então, a gente está disponibilizando a nossa equipe para fazer essa videochamada, para executar essa consultoria pontual gratuita com vocês. Quem estiver usando o computador, basta apontar o celular para esse QR Code. Quem estiver usando o celular, eu vou deixar aqui o link no chat e vou fixar, tá? Para poder facilitar. Ou basta digitar aí cr2.co/aula, tá? E aí, vamos lá. Vou abrir aqui um espaço para a gente conversar um pouquinho, esclarecer as dúvidas que possam ter surgido. E vou pedir para quem tiver pergunta, pode clicar no botãozinho aí de levantar a mão, que eu vou abrindo por ordem, tá? Quem não quiser falar no microfone, quem não quiser, enfim, utilizar áudio, pode mandar no chat, que depois que a gente terminar aqui as perguntas por áudio, a gente vai abrir o chat também, tá? Mas antes de abrir para as perguntas, eu só quero trazer mais uma mensagem rapidinho, que é o seguinte, gente.
por favor, tenham uma visão mais estratégica dentro da entidade de vocês. Enquanto houver essa mentalidade de focar na ferramenta, de focar no site, no portal que está falando. Gente, a falta de informação, ela só é o reflexo de falhas de processos internos, tá? E geralmente isso acontece muito por conta de falta de mão de obra, acúmulo de função, falta de conhecimento técnico, tá? Então, aproveitem esse início de ano agora para consumir o máximo de conteúdo. Se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, a gente tem também à disposição nossa equipe para ajudar vocês. A gente tem ofertas gratuitas, como da consultoria. A gente tem a assessoria, que é onde a gente disponibiliza uma equipe para vocês, mas não em cima da hora. Porque como o PNTP esse ano vai começar em março, quanto mais próximo for deixando para poder criar esses fluxos, para poder resolver esses problemas, mais difícil vai ficar, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Vou ver a fila. Marisete, você pode, por favor, abrir o seu áudio? Se possível, falar seu nome, onde você trabalha e fazer a pergunta, por favor. Marisete, estou atualmente em Anapu. Tudo bem, Marisete? É o seguinte, nós fomos notificados até no ano passado, eu estava tentando resolver essa situação sobre a gestão anterior, ano 2022, 23 e 24. Uhum. Informações das quais não teve transição. Ótimo. Como eu posso abaixar essa pendência do portal? Vamos lá, Marisete. Vocês são clientes nossos, né? Então, Sim. e com certeza você recebeu muito contato da nossa equipe pedindo essas informações e tudo, justamente por conta da série histórica, né? E A série histórica que está difícil, porque não teve transição, houve limpeza dos drives, as TEC não passam informações anteriores. Uhum. Então fica muito complicado a gente construir uma série histórica. Uhum. Inclusive, isso foi um dos pontos que a gente trouxe para o tribunal, principalmente nesse ano de 2025, 26, que ainda vai pegar, no sentido de, pô, gente, enfim, a realidade, e não é só em Anapu isso não, tá? Mas a gente teve vários e vários municípios que houve esse mesmo tipo de problema. E assim, para efeito de notificação, para efeito de punição, entre aspas, aplicação de algum tipo de sanção, você pode ficar tranquila que não vai haver nada nesse sentido, até porque o responsável pelo exercício de 2024 não foi a gestão de vocês, tá? Mas para efeito de transparência, que é a questão que a gente vem tratando, infelizmente, não há muito o que se fazer, porque o que acontece, Marisete? O PNTP, ele não é uma avaliação que tem efeito punitivo, tá? Ele serve ali como um parâmetro para que os órgãos fiscalizadores peguem essa avaliação e, a partir dessa avaliação, acionem as entidades. Mas quem é que aciona? Ou é o tribunal ou é o Ministério Público, tá? E no momento que for haver esse tipo de notificação cobrando e vier de informações relacionadas a 2024 para trás, vocês não têm acesso. Porque o ordenador de despesas na época era um ordenador de despesas diferentes. Então, ele que assina pelo exercício, ele que vai assinar a prestação de contas. Mas, infelizmente, apesar de toda a discussão que a gente teve ao longo do ano passado, foi um ponto que eu levantei, inclusive, junto com o Volmar, esse ano, no evento de divulgação do resultado, mas eles foram irredutíveis nesse sentido, de que, não, mas para efeito de transparência, o que eles falam é que eles têm que avaliar como cidadão, entendeu? Então, para o cidadão, pouco importa de quem é a responsabilidade, digamos assim. Se a informação não está lá, ela vai ser avaliada como não atendida, entendeu? O que eu pensei, fazer uma declaração e anexar um boletim de ocorrência que a gente não teve transição. A gente aí eu jogo a história anterior numa improbidade administrativa. Uhum.
Daí você Porque... fica assim, eu vou criar um conflito político e Uhum, pessoal, né? Porque aqui na região o pessoal leva, as pessoas levam tudo para a vida pessoal, eles não exatamente. separam, né? Então você fica assim. Eu já sou ameaçada de morte constantemente, então eu fico mais irredutível, assim. Não vou mentir. Uhum. Marisete, o que você citou aí é justamente o que a gente aconselha, tá? De o quê? Se respaldar. Então, como é que eu posso me respaldar? Primeiro, solicitar para a gestão anterior através de um documento, um ofício, um memorando, alguma coisa que seja, para comprovar que você solicitou isso de forma documentada. Segundo ponto, não teve acesso, aí você pode partir para outras medidas. Registrar um boletim de ocorrência, até porque não pode isso acontecer, porque a informação não é do gestor, a informação ela é da prefeitura, entendeu? Mas na prática a gente sabe como que funciona, né? Mas respondendo a tua pergunta, Marisete, é isso. Infelizmente, para a avaliação do PNTP, não há muito realmente como a gente contornar. A gente vem publicando notas, né, declarações de que não foi feita a transição e tudo, mas mesmo assim eles avaliam como item negativo. É porque a minha maior preocupação é essa. Uhum, É uma situação complicada, porque tem informações, não é nem do ano de 24, 2024, anteriores, ainda uhum, 21, 23, então piora mais ainda, fica mais complexo. E foi uhum, tentado amigavelmente contatos com os contadores, tudo, para tentar fazer esse fechamento de publicação. Mas, uhum. infelizmente, aquilo lá, fazer um ofício e notificar eles e esperar ver o que vai virar. Anapu a gente conseguiu diamante, né? Então, não acabou que a parte ali que ficou faltando se conseguiu contornar, mas é uma situação que a gente fica realmente de mãos atadas, né? É porque eu acho o seguinte, não adianta ter o diamante, né? Com certeza, E tem uma brecha no meio. exatamente. E eu, como administradora e advogada, eu tenho uso uma coisa muito criteriosa, eu já Com penso todos os certeza. lados. Por isso que eu vou sempre atrás. Como que a gente pode resolver isso? Então, eu vou fazer isso, eu vou seguir, vou fazer um ofício solicitando para a Secretaria de Administração uma notificação junto ao Aham, gestor anterior. exatamente. Marisete, tu tens o nosso contato de WhatsApp direto do nosso suporte? Tenho. Manda uma mensagem lá e pode abrir pelo suporte mesmo, que a gente tem um modelo de ofício, inclusive, a gente pode te entregar esse modelo para você poder Aceitar. tá? Porque eu quero regularizar isso, que para mim é uma coisa que não me agrada abrir e ter uma pendência. Com certeza. Obrigado pela participação, tá, Marisete? Ah, Francisco Carlos, por favor, meu amigo, abra seu microfone. Se possível, diga de onde você trabalha e faça sua pergunta, por favor. Conseguiu? Eu sou da Prefeitura de São Francisco de Assis, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Opa, tudo E bem? tudo bem, Tchê? Não, na verdade, só vou fazer um depoimento por conta de que nós nos inscrevemos e ontem de manhã, durante 2 horas, nós conversamos longamente com o Rafael. Opa, legal. E ao invés do Rafael nos tranquilizar, ele nos deixou estarrecidos, né? Tanto a nós, do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, que estavam presentes, no sentido de que nós precisamos avançar muito. Então, meu depoimento mais no sentido de demonstrar, né, a importância e a responsabilidade do trabalho da transparência e, acima de tudo, da maneira extremamente profissional com que vocês nos atenderam Opa, obrigado. acima de tudo, do desdobramento que eu espero que logo tenha, tanto da contratualização dos serviços de vocês para a Câmara e para a Prefeitura, né, mas nos deixou de cabelo em pé, né, por conta do quanto nós precisamos avançar nesse sentido, e era isso, tia, eu só queria fazer esse depoimento e agradecer, e agora nos próximos dias nós vamos ter uma nova rodada, aí sim com o prefeito, com o presidente da Aham, Câmara,
que ambos estavam de férias, para a gente poder avançar nesse sentido, tá bom, tia? Era isso. Excelente, Francisco. Obrigado pela participação, tá? E, assim, por isso que a gente tem muito essa questão da oferta gratuita que a gente faz em relação à consultoria gratuita, diagnóstico gratuito, porque a gente sabe, pessoal, da dificuldade. Vou ser bem sincero com vocês, tá? A CR2 hoje atua. Por que que o nosso foco são municípios menores? Porque a gente sabe da carência que existe de mão de obra nos interiores, pessoal. Coisa mais difícil a gente trabalhar numa capital, num município muito grande, porque você pega um município grande, tem muito dinheiro, tem muita mão de obra disponível, então não faz nem sentido para eles contratar a gente, nem para a gente trabalhar com eles. Então, o nosso foco está realmente em trabalhar com municípios pequenos, porque a gente acaba fazendo uma relação de ganha-ganha. O que isso significa na prática? Significa que é interessante financeiramente para a entidade, porque ela vai ter um custo ali de como se fosse contratar uma pessoa para trabalhar ali dentro, só que com a garantia de resultado. Então, a gente tem uma equipe grande, a gente tem tecnologia, tem tudo para entregar. E para a gente é vantagem, porque, obviamente, a gente não atende só uma entidade. Então, fica uma relação de ganha-ganha. E, Francisco, principalmente no Rio Grande do Sul, que infelizmente teve toda aquela tragédia, acabou no ano da tragédia não tendo a participação dos municípios na avaliação. No ano passado, deu uma boa caída, assim, no índice geral do estado, né? Pegando ali a média de todos os municípios. E a gente teve um crescimento bem grande agora no passado, esse ano também no Rio Grande do Sul, por conta disso, tá? Mas obrigado, tá, Francisco? A gente segue à disposição, qualquer coisa, só acionar a gente. João, por favor, amigo, João Neto. João, só abre o teu microfone, por favor, agora. Isso, é porque... Boa tarde. João. Boa tarde a todos. É porque deu uma travada aqui no computador. Então, vamos lá. Tranquilo. Então, primeiramente, eu gostaria de pontuar um detalhe aqui em relação ao que foi falado aí na aula, em relação à questão da contabilidade, né? Uhum. É exatamente sobre essa questão do tribunal, mas o tribunal tem 30 dias, e por que vocês pedem essas informações? Aí eu gostaria de saber como que a gente como fazer para convencer eles, né, de que a gente precisa dessa informação em tempo hábil. E outro detalhe, por exemplo, eu basicamente agendei, porque não consegui concluir, né, a consultoria grátis, mas porque por conta de que eu entrei em contato com o presidente da Câmara, no meu caso, que é Câmara Municipal de Ribeira do Piauí, e aí ele ficou de me passar o dia e o horário que poderia sentar com a gente para essa consultoria, e até agora não obtive esse retorno positivo. Retorno, assim, do horário, a gente consegue conversar, mas ele não dá, Sim, a gente entende, tranquilo. Seria a data e o horário, né? É assim que... É isso. Uhum. João, travou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui entender. Se não foi isso, você pode perguntar novamente, tá? Mas o que acontece, João? Essa guerra, entre aspas, com a contabilidade, ela não é de hoje, ela é bem antiga, tá? Principalmente Câmara, como é o teu caso, né, se eu for pegar aqui nossos clientes, 80% fazem da mesma forma, que é o quê? Recebe o recurso dia 20, paga todo mundo, paga a folha, paga fornecedor, paga isso, paga aquilo, até o dia 30 no máximo fechou, aí a contabilidade pega toda essa documentação no início do mês seguinte e começa a lançar. Tem câmaras que esse lançamento é feito dentro da própria Câmara, mas tem estados que a gente trabalha, que o pessoal pega, leva para a capital, para o escritório, lança de lá e depois... Então, é um fluxo que não faz muito sentido, mas a gente entende, porque a gente presta serviço também, a gente sabe como é que funciona. Tipo, para o contador funciona melhor dessa forma, porque basicamente ele tem meio que um trabalho por mês. E por ter esse fluxo deles com o Tribunal de Contas, porque para o Tribunal de Contas, novamente, isso não está totalmente errado, porque ele tem que protocolar ali os envios das informações mensalmente.
Agora, quando a gente fala da transparência, é diferente e é um pouco difícil, principalmente se for contadores mais antigos, aí com 20, 30 anos de profissão, que vem da época que ainda era feito tudo com papel, não existia nada protocolado em computador, nada. Então, é um pouquinho mais complicado, João, mas a dica que eu te dou é, qual que foi o resultado de vocês ano passado aí no PNTP? 51. Boa. Pega o resultado, ele é de continuidade, é bianual ou é anual mesmo? Bianual? Falhou aqui para mim, repete aí, por favor. O presidente é o mesmo de 2025 ou mudou? Isso é o mesmo presidente. É o mesmo, né? Então, sendo o mesmo, João, melhor ainda, porque você vai chegar com o presidente, olha, presidente, para que a gente conseguir um resultado melhor esse ano, a gente precisa ter uma atualização mais constante dessas informações. E quando você contrata o contador que você paga ele, tem que ver como que é o contrato de vocês, mas eu tenho certeza que não tem especificando lá que ele só tem que atualizar uma vez por mês. E é cobrar dele, entendeu? Quem contrata pode exigir ali o que vai querer de serviço prestado, entendeu? Então, pelo menos umas 2 vezes por mês, a gente sempre aconselha a fazer essa atualização de sistema, tá, João? Respondido? Mas basicamente é trazer o Ok, resultado obrigado. do PNTP e mostrar tanto para o presidente quanto para o contador que para melhorar esse resultado, automaticamente vai ter que melhorar o fluxo de atualização dessas informações, tá? E assim que você falar que o presidente conseguir um horário, é só Certo, só entrar lá na agenda e atender a gente. Pode ficar à vontade, se quiser fazer certo, mais, só uma emendar observaçãozinha, mais. até queria, se possível, até participasse com gente das aulas dele, mas assim, eu ia te perguntar, essas aulas, né, eu não sei se foi eu que não li todo ou porque não tem informação. Uhum. Elas vão acontecer ao longo do ano, e outra pergunta, elas têm certificado ao final ou não? Não, João, porque assim, ó, a gente até pensou em fazer um certificado de participação de quem estivesse presente aqui, tá? Mas o nosso jurídico aconselhou a não fazer, porque nós não temos certificado do MEC, e aí poderiam ter pessoas que queriam usar isso como sendo hora adicional para depois ou pegar hora extra ou ter ali um tempo de folga. Então foi aconselhado pelo nosso jurídico de não emitir nenhum tipo de certificado de presença, nada nesse sentido, tá? Mas respondendo a pergunta em relação às aulas, a ideia é fazer ao longo de todo o ano, tá? Pelo Boa. menos agora essa ideia, que a gente consiga ter aí todas as quarta-feiras, 14 horas, sempre nesse horário, da mesma forma, online, porque é para todo mundo ter acesso. Então, a ideia é de manter assim até o final do ano, tá, João? Certinho, beleza. O ruim é que, como é via Google Meet, ela não fica gravada, ou fica. Porque se de repente a gente perdesse, teria como assistir em um outro momento. Eu vou te falar, assim, ó, eu iria gravar, só que o que acontece? Quando a gente grava e disponibiliza depois, o pessoal deixa muito para assistir a gravação posteriormente, entendeu? E como vocês veem, a ideia é o É quê? verdade. É trazer o tema, mostrar a nossa visão como empresa que está no dia a dia trabalhando com várias entidades diferentes, trazer informações para vocês, e ao final que a gente tenha essa troca, entendeu? Então, para ver essa troca, é preciso ter pessoas ao vivo. Senão, eu só gravava o vídeo no YouTube, colocava lá e pronto, entendeu? Então, por isso que elas não são gravadas. Apesar de que a ideia é que a gente pegue e faça um compacto delas, coisas ali de 10, 15 minutinhos e coloque posteriormente ali no YouTube. Mas na íntegra, ela não vai ser disponibilizada realmente, que é para, por exemplo, a gente está com 55 pessoas agora. Se houvesse gravação, tenho certeza que todo mundo aí parou para pegar esse tempo para estar aqui. Então, assim como a gente a gente tem um compromisso do nosso lado, a gente quer também que as pessoas que queiram participar tenham esse compromisso também, que aí vira uma troca. Não vira, não, novamente, era só gravar, botar no YouTube e pronto, entendeu? Certinho? Certo. Tá, Obrigado pela obrigado. participação, tá?
Ceplan Planejamento. Por favor, seu nome, onde você trabalha e sua pergunta. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Lira, Prazer, eu Maria. trabalho na Prefeitura Municipal de Jacareacanga, estou como diretora de planejamento. Estou mais aqui para tirar algumas curiosidades em relação à questão da transparência. Até a primeira aula eu perdi, porque a gente estava com uma falta de energia devido Hã? à logística aqui, a gente ainda é termodiesel, e nós estávamos com racionamento de energia na cidade, e nesse dia eu não pude participar devido à falta de energia. Legal. Eu queria fazer só uma colocação, eu não sou responsável pelo CR2, que a gente é cliente aqui em Jacareacanga, tanto Uhum. a municipal quanto a prefeitura, mas a colocação que o colega falou, né, a dificuldade em questão da contabilidade, né? Hoje nós estamos trabalhando na secretaria, junto com o SEBRAE, sobre um projeto Prefeito Empreendedor. Aham. E a gente opinou pela questão das compras públicas, né, para colocar dentro do projeto. E a gente realmente, de fato, tem essa dificuldade de pegar informações junto à contabilidade. Agora, imagina quem fica à frente do portal da transparência para fazer toda a coleta de informação para dar essa publicidade, né? Então, Exatamente. assim, eu creio que todos nós passamos por esses perrengues, né? Mas, assim, eu acredito muito que isso possa mudar, né? Logo, breve, né? Não digo nem futuramente, Uhum. e as pessoas possam ter essa visão de inovação, não ficar atrasado nas questões das informações, né? Até porque quando um órgão fiscalizador ele vem, ele sempre pergunta, encaminha, né? Faz a sua recomendação, mas pergunta, coloca o link onde está publicado, né? E muitas vezes aquela informação não está lá no portal da transparência, e lá a gente vai ter que correr para colocar tudo na transparência para depois informar o link, né? A gente já passei por isso algumas vezes, né? Uhum. O Ministério Público fez as suas orientações e querendo informações, e no momento a gente não estava com as informações no portal da transparência, que é um dos portais assim que dá mais visibilidade, né, às políticas públicas na questão de publicidade, né? Era só essa colocação que eu queria fazer, né? E em relação às próximas aulas, eu espero estar também para ter mais um pouco de conhecimento em relação à questão da transparência das publicações, né? A Uhum. gente está hoje na Secretaria de Planejamento, não à frente das publicações, mas a gente precisa dessas informações para que a gente possa estar, né, agregando a fazer, né, a fazer valer também as políticas públicas dentro do município. Obrigada. Com certeza, Maria. Eu que agradeço, tá? E assim, ó, você sabe o resultado da prefeitura na avaliação do ano passado? Vocês são clientes nossos. Olha, se eu não me falho a memória, acho que foi diamante, até porque eu tive que me afastar alguns meses, eu tive ausente da prefeitura devido a um processo, passei por uma cirurgia, Uhum. passei por uma fratura tibial, e aí eu tive ausente, né? Eu estou retornando agora, né? Uhum. Mas, se eu não me engano, foi diamante. Na verdade, a gente perdeu o diamante aí Não sei, justamente por eu conta não de um sei dos pontos que a gente acabou de falar. A gente ficou exatamente. Eu elevado. tive Perdão, a pode minha falar. curiosidade justamente para estar participando, porque eu recebo vários e-mails, Aham, né, do CR2 sobre a cobrança das informações que precisa ser alimentado, né? Mas eu exato. não sei lhe dizer direitinho, porque Uhum. Porque é eu estava contabilidade ausente da secretaria, teve um período ausente, né, pelo processo de tratamento, né, que eu fraturei minha tíbia, e aí tive que passar por 2 cirurgias, mas agora estou de volta. Não, tranquilo, Maria. Até, assim, perdão por trazer esse exemplo, mas é porque vem muito no contexto que a gente trouxe na aula, tá? Jacareacanga, por exemplo, é um município que a gente veio desde o início do ano conseguindo manter todas as informações. Conseguimos um diamante no primeiro momento, e quando chegou na etapa de validação pela Tricom, a gente perdeu o diamante, caiu de 97 para 94, alguma coisa por cento, elevado por conta do réu.
por conta da atualização do réu. Aí você lembra que eu falei? Trabalho de todos os setores, de todo mundo se dedicando o ano todo para conquistar um resultado, e aí por causa de uma informação de um setor, a gente acaba perdendo o selo. Foi um percentual ótimo, né? Ficou com 94%. Mas, de qualquer forma, por não ter sido publicado, quer dizer, por não ter sido atualizado esse item essencial, acabou se perdendo o selo, entendeu? E a gente teve isso em outros clientes também. Foram 7, se eu não me engano, ou foram 9 clientes nossos que a gente passou pela mesma situação. Então, não achem que é uma dificuldade especificamente de vocês. É uma realidade dos municípios. Só que a grande maioria dos nossos clientes, a gente consegue essas informações devido ao quê? Fluxo, definição de responsável, cobrança. Então, por exemplo, quando houve essa situação aí, Maria, a primeira coisa que a gente fez foi acionar direto o gabinete. Só que aí chegou no gabinete, bateu lá, o gabinete cobrou o contador, vai, não vai, acabou não conseguindo atualizar a informação a tempo. Mas é preciso estruturar responsável, fluxo, cobrança de informação para que tudo isso dê o resultado esperado, tá, gente? Alguém mais quer fazer alguma pergunta por áudio? Senão eu vou abrir aqui do chat para ver se tem alguma coisa. Franciele, as contratações devem ser disponibilizadas na íntegra ou pode ser apenas documentos específicos, DFD, ETP, parecer técnicos? Vamos lá, Franciele. O que é exigido hoje é o edital na íntegra, certo? E os demais documentos relacionados ao andamento do processo licitatório, tá? Então, sim, todas as contratações devem ser disponibilizadas na íntegra. Quando a gente fala de contratação, a gente está falando basicamente de edital, ata da sessão e homologação / adjudicação, certo? Nos processos onde existe concorrência. Para contratações via inexigibilidade ou via dispensa, não existe o edital e não existe a ata de sessão. Então, ele é substituído pelo documento que justifica essa contratação ter sido feita via inexigibilidade ou via dispensa. E aí pode ser ou parecer jurídico ou a justificativa da contratação, se tudo isso estiver especificado lá dentro, tá? O que eu entendi da pergunta foi isso, tá, Franciele? Agora, se você está falando especificamente do contrato na íntegra, sim, o contrato precisa ser publicado na íntegra, tá? Só tem que ter cuidado com a LGPD para não divulgar CPF, para não divulgar endereço, não divulgar documentos pessoais do proprietário da empresa e nem do próprio ordenador de despesas. Tá? Então, tenham cuidado com a questão da LGPD também. Tá? É isso, Franciele. Se não foi isso, se for uma pergunta diferente e eu entendi errado, você pode mandar novamente, tá? A Isabela se assustou aqui com a ameaça de morte. No caso aqui, publicamos licitações no site, diário. No mais, transparência, não. Fernanda, o que seria mais transparência? Não entendi muito bem. Mas se você está falando do portal da transparência, tá, entendi. Publica no site, no diário e no mais transparência, não. O site, ele já é o portal da transparência. Porque a gente fala esse nome, gente, portal da transparência, pelo costume, né? Porque hoje a grande maioria das entidades tem um site institucional, que é onde se publica ali notícias, onde se publica os eventos, tem as redes sociais ali, e o portal da transparência nada mais é do que uma página onde estão todas as informações relacionadas à transparência pública, tá? Mas publicou no site, tá ok. Certo, Fernanda? Se foi isso, se foi diferente também, você pode mandar de novo. Marisete, fui do controle interno, tá? Daniele, Poço de Caldas, acho que há mais microfones abertos. Bom. Acho que é isso, então, gente. Se não houverem perguntas,
como faz para preservar os dados do contrato? Eric, aí eu vou te dar uma instrução, Eric, que é o que a gente faz com os nossos clientes, tá? Os contratos, o ideal é que isso seja censurado no momento da geração desse contrato, tá? Então, por exemplo, quando esse contrato vai ser gerado lá pelo setor de contratos, essas informações em relação a RG, CPF, nome do proprietário da empresa, RG, CPF do prefeito, do presidente da Câmara, tudo isso são informações que, basicamente, o setor de contratos recebe, porque eles recebem esses documentos. Mas, na hora de colocar no contrato isso, a gente sempre indica para os nossos clientes que deixe censurado. O que é censurado? Então, ao invés de colocar o CPF na íntegra, você coloca os 2, 3 primeiros números e os 2, 3 últimos. Certo? A mesma coisa para qualquer tipo de documento. Endereço não tem necessidade, tá? O endereço da empresa não tem problema colocar, porque a empresa ela é uma organização, apesar de ser uma organização privada, mas ela é uma organização de acesso público, então não tem problema, mas muito mais vinculados a pessoas, tá? E isso serve não só para contrato, serve para pagamento de diária do servidor, serve para decreto de nomeação. Tem vários documentos internos da prefeitura que ainda hoje a gente vê muito, colocando nome, CPF, RG, tudo na íntegra. E pela LGPD, isso não pode mais ser feito, tá? Respondido, Eric? Marcos Vinícius, para a Câmara Municipal, receitas extra-orçamentárias, entra como critério avaliativo. Marcos, preciso dar uma olhada em relação como é tratado receita extra-orçamentária na tua Câmara, tá? Mas, sim, tanto receita orçamentária como extra-orçamentária, ela vai entrar. O teu sistema contábil, se tu puder digitar aqui qual que é o sistema que você utiliza, se é a SPEC, se é a Fiorili, se é a Fênix, se é a IPM, aí eu já consigo te falar se entra ou não entra, tá? Mas a priori, Fiorili, beleza. Então, sim, tá? Só que na Fiorili, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, que já faz um tempo que eu não estou mais ali à frente de avaliação e tudo, mas a própria Fiorili, ele já concentra a receita extra-orçamentária e orçamentária em uma única página, tá? Mas, enfim, você é nosso cliente, Marcos, ou não? Se for nosso cliente, pede para o nosso suporte dar uma avaliada melhor, tá bom? Para ver se está tudo certinho. Mas, geralmente, Fiorili, a gente publica os 3 tipos de receita, tá? Não, beleza. Dá uma olhadinha, faz o seguinte, ó. Entra no teu site e vê se no link que estão disponíveis as receitas da tua Câmara, se existe o link para receita orçamentária e extra-orçamentária de maneira separada, ou se já está em conjunto em um único link, em uma única informação, tá? É porque eu realmente não lembro de cabeça agora para eu abrir aqui, agora vai ficar ruim. Mas tem sistema que faz separado e tem sistema que já faz tudo junto, em uma única página, todos os lançamentos, orçamentário e extra-orçamentário, tá bom? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, a gente vai encerrar por aqui, tá? Muito obrigado, pessoal, a participação de todo mundo. Hoje a gente teve pico aqui de 55, 56 pessoas participando em conjunto. Já superou o número da semana passada. E, novamente, sintam-se convidados para a próxima semana. Na próxima semana a gente vai abordar um tema estratégico. Se vocês tiverem oportunidade, chamem o pessoal da gestão. Quem for de prefeitura, tenta chamar alguém do gabinete, tenta chamar secretário de administração, tenta chamar o próprio prefeito, se vocês sentirem abertura, o próprio presidente da Câmara, diretor da Câmara, porque a próxima aula vai ser muito direcionada a eles, tá? No sentido de qual que é a importância da gestão participar desse processo. Porque, novamente, a gente até fala isso com todos os nossos clientes. Quando é só a CR2 cobrando é uma coisa, quando é a CR2 em conjunto com o controle interno é outra, e quando a gente atua com 3 frentes, CR2, controle interno
e gabinete, ou diretoria da Câmara junto, o próprio presidente, o próprio prefeito, gente, não tem erro. É resultado certo, tá? Então, eu já vou divulgar o link da próxima... Na verdade, é o mesmo link sempre, tá, pessoal? Então, esse link aqui é o link que a gente faz todas as nossas aulas semanais. Mas eu vou mandar os lembretes ali ao longo da semana. Vai chegar um lembrete para vocês pelo WhatsApp. Quando chegar esse lembrete pelo WhatsApp, compartilha no grupo que vocês têm aí internamente, para que a gestão possa participar, tá? Enquanto eu estava falando, acho que surgiu mais uma pergunta aqui, eu vou tomar a liberdade de responder, tá? Caso seja cliente de vocês, responsável por manter os dados da Câmara atualizados, ou você não sei de todo o processo, não acho que me... Tá. Câmara Municipal de... Eu não consigo ler o nome total, tá? Mas compras aqui da Câmara Municipal. A gente trabalha com 2 tipos diferentes de Tarumã, certo? Como que funciona? A gente tem 2 tipos de serviços diferentes hoje na nossa assessoria contínua, tá? Que a gente chama de pacote padrão e pacote premium, certo? O pacote padrão, a gente treina, disponibiliza as tecnologias necessárias, faz a cobrança, faz a revisão dessas informações, disponibiliza os relatórios de acompanhamento, faz cobranças via e-mail, telefone, WhatsApp, mas a nossa equipe não publica, tá? No pacote premium, é diferente. Envia para a gente, para que a gente revise essa informação, e a nossa equipe, depois de revisar, faz a publicação, tá? Então, a gente tem das 2 formas, tá? Aí fica sempre a critério do cliente. Por exemplo, Ricardo, aqui na nossa Câmara, tem uma pessoa aqui que é responsável por publicar licitações, mas ela é meio ruim de tecnologia, é uma pessoa que não tem tanto tato, prefiro mandar por e-mail para vocês e vocês publicam aí. Não tem problema, a gente tem esse serviço. Não, Ricardo, aqui o pessoal já sabe, já tem contato com o sistema, pode disponibilizar o sistema que eles vão publicar direto aqui. Também não tem problema. Aí é um serviço, obviamente, mais barato, porque a gente não vai precisar coletar, revisar e publicar informações, tá? Então, hoje, a gente personaliza de acordo com a necessidade de cada cliente, tá, gente? Respondido? E é isso. Te aconselho, inclusive, a marcar uma consultoria com a gente, que aí você participa, tem o Rafael, tem a Lélia, tem o Felipe, são os especialistas nossos que fazem essa consultoria. Excelente, pode agendar que nessa consultoria ele vai te explicar direitinho como que funciona todo esse processo, as possibilidades que você tem, e vai te mostrar toda a metodologia que a gente aplica também, tá? É isso, pessoal. Eu vou encerrar, então. Novamente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Fica o convite para a próxima semana. O QR Code está na tela, o link está aí. Sinta-se à vontade para agendar a consultoria com a gente. E nossa equipe está sempre à disposição, tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo.